queridos irmãos e meus distintos amigos, aqui é o pastor Gilvan Rodrigues. Eu quero saudar a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E quero, neste momento de pânico, nesse momento quando esse coronavírus está assustando a humanidade, parando o mundo, trazer da parte de Deus uma palavra. Não é uma mensagem nova que você nunca ouviu alguém pregar. É uma mensagem antiga, mas oportuna, porque tem sido esquecida por muitos pregadores. E a palavra que eu quero trazer da parte de Deus está como base Apocalipse capítulo 22, versículo 20, quando o Senhor Jesus Cristo disse assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Queridos irmãos e distintos ouvintes, quando nós olhamos para as coisas que estão acontecendo no mundo e as confrontamos com a Bíblia Sagrada de um modo todo especial, com o capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus, aonde está registrado o sermão profético do Senhor Jesus Cristo, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que nós estamos às vésperas de um acontecimento que vai abalar o planeta Terra de norte a sul, de leste a oeste, muitas vezes mais do que o coronavírus está abalando. E este acontecimento, ele não se dará no campo da ciência, nem da tecnologia, não será o surgimento de um gênio, um cientista, com uma fórmula para anular completamente esse vírus. Este acontecimento também não será o surgimento de um líder político ou religioso com a solução para todos os problemas da humanidade. Este acontecimento se dará no campo espiritual. E como não poderia deixar de ser, se trata da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, para buscar a sua igreja, para levar os salvos, aqueles que um dia disseram não para o mundo com seus prazeres e disseram sim para ele, recebendo-o como seu Salvador e Senhor. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no Novo Testamento, nos evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos observar que todos eles disseram, anunciaram a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. João diz lá no capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E Jesus, quando veio a primeira vez, ele veio como Salvador do mundo. O anjo apareceu aos pastores que guardavam seus rebanhos na vigília da noite e lhes disse: eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo mundo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E quando Jesus salvou Zaqueu lá na cidade de Jericó, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19 e 10. E para isso Jesus teve que ir à cruz, morrer, derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Foi sepultado, ressurgiu ao terceiro dia e disse, lá em João capítulo 14 e versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, pois se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E lá em Atos capítulo 1, versículo 11, os anjos disseram: varões galileus, porque estás olhando para as alturas, esse Jesus que dentro de vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir assim como para o céu o vistes ir. E Jesus diz no texto que lemos: eis que cedo venho. Sim, meus queridos irmãos e meus amigos, a vinda de Jesus, ou seja, a parousia,
A sua vida em glória está muito perto. É tão certo que Jesus virá como o ar que eu estou respirando agora. Quer os homens acreditem ou não acreditem, Jesus virá outra vez. E agora vai ser diferente. A criança da manjedoura, o carpinteiro de Nazaré, profeta da Galileia, o mestre dos mestres, o Filho do Deus vivo, não virá mais para ser rejeitado, humilhado, vilipendiado, crucificado. Não. Ele virá na glória do Pai. Uma nuvem será a sua carruagem, um arcanjo será o seu arauto, milhares de anjos formarão o seu cortejo. E segundo Paulo, ele virá para ser admirado. Admirado por quem? Por aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqueles que estiverem preparados. Portanto, neste momento eu quero dizer que Jesus está às portas. A vinda de Jesus agora está mais perto do que nós podemos imaginar. Nós, os pregadores, estamos pregando as últimas mensagens. A igreja está prestando a Deus aqui na terra os últimos cultos e Deus está dando a última oportunidade às pessoas para que se preparem. E aí você pergunta, pastor Gilvan, e quando será a vinda de Jesus? Nem eu, nem nenhum pregador, nem o mais renovado teólogo, renomado teólogo, sabe quando Jesus virá. Porque ele próprio disse, quando esteve aqui na terra, falando como homem, e não como Deus. Porque como Deus, ele conhece o amanhã, ele vê o fim desde o princípio. Mas como homem, ele disse, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, mas somente o meu Pai que está nos céus. Mas como Deus, Jesus sabe o dia da sua vida. E eu tenho certeza que está anotado na sua agenda. E essa hora está chegando. E aí você pergunta, mas pastor Gilvan, como é que o irmão sabe que a vinda de Jesus está próxima? Porque quando Jesus, numa certa ocasião, saía do templo de Jerusalém, os seus discípulos lhe perguntaram, Senhor, quando será o fim do mundo? E que sinal haverá da tua vinda? Naquela oportunidade, Jesus deixou alguns tipos de sinais que antecedem a sua vinda. Esses sinais são os clarins do céu, que vão anunciar o regresso do rei. Esses sinais são o relógio de Deus, que nos diz a hora que estamos vivendo, da dispensação da graça. O primeiro sinal foi o sinal espiritual religioso. Jesus disse, surgirão falsos cristos e falsos profetas, eles farão tamanhos sinais, que se possível enganarão até os escolhidos. Aí estão os falsos profetas, os falsos mestres, enganando o povo, explorando a credulidade do povo e se aproveitando para tirar dinheiro do povo. É um sinal de que o fim está perto. O segundo tipo de sinal que Jesus deixou foi o sinal político. Ele disse, ouvireis de guerra, rumores de guerra, nação contra nação e reino contra reino. Você liga a televisão, lê os jornais, ouve falar de guerras aqui, ali e acolá. Os líderes das nações, principalmente das grandes nações, estão gastando mais dinheiro na compra, na fabricação de armas para destruição, do que na saúde, na educação, na habitação. O mundo está como um barril de pólvora com pavio aceso. Você ouve constantemente, eu ouço na televisão, na Coreia do Norte, está sempre assustando o mundo, testando mísseis de longo alcance, mísseis que causarão uma destruição terrível. Mas Jesus deixou o terceiro tipo de sinal, que foi o sinal físico. Jesus disse, haverá terremotos em várias partes do mundo. E é isso também o que nós ouvimos falar. Quase que diariamente, em algum lugar do mundo, acontece um terremoto, destruindo vidas, mas não é somente terremoto. Também nós ouvimos falar de maremoto, nós ouvimos falar de ciclone, nós ouvimos falar de tsunami.
Sim, é a natureza gemendo, como disse Paulo, a adoção dos filhos de Deus. É a natureza bradando, Jesus está voltando. Há um desequilíbrio na natureza hoje. Nós ouvimos falar de enchentes em alguns lugares, secas em outros lugares, tudo causando morte e destruição. É a trombeta do céu anunciando que a igreja está para deixar este mundo. Mas Jesus deixou o quarto tipo de sinal, que foi o sinal social. Jesus disse: haverá fome e peste. A fome existe há muito tempo. E quando se fala em fome, muitas pessoas pensam somente que é no continente africano. Não. A fome aqui no nosso Brasil. A fome campeia. E a peste também. Se não bastasse a AIDS, que ainda continua matando pessoas, o ébola, agora vem o coronavírus, causando essa destruição, fazendo com que as pessoas fiquem confinadas dentro das suas casas, em quarentena, deixando o mundo paralisado. Mas Jesus também deixou o sinal moral. Ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é isso que nós estamos vendo. Sinal moral se cumprindo. Muitas pessoas que não querem saber nada da vida espiritual, não têm compromisso com Deus. Nós vemos aí a multiplicação do pecado. Posso até dizer com muita segurança que nunca houve na história da humanidade uma geração mais imoral do que a nossa geração. Eu até acredito que se os habitantes de Sodoma e Gomorra vivessem hoje e vissem o que essa geração está fazendo, eles ficariam vermelhos de vergonha e diriam: nós não fizemos nada. Nós vivemos numa época em que o adultério é glorificado, em que o homossexualismo, a pornografia é tolerado, é tido como natural. Crianças hoje sabem mais imoralidade do que muitos adultos, como eu e você. Essa geração, ela chegou ao mais baixo nível da degradação moral, nudismo tomando conta. As pessoas saem aí na rua praticamente nuas. No carnaval, como aconteceu agora, no mês de fevereiro, lá na Sapucaí, no Rio de Janeiro, mulheres saíram nuas, apenas com o corpo coberto por tintas. Outras colocaram aquilo que chamam de tapa-sexo. Uma geração perversa, uma geração imoral. Televisão, eu não sou contra a televisão, eu sou contra o mau uso da televisão, porque pouca coisa se aproveita, porque a televisão está aí, essas novelas com cenas imorais, ensinando o que não presta, mulher trair marido, marido trair mulher, e tantas outras coisas mais. Os filmes pornográficos, a internet também tem a sua página pornográfica. Então, isso tudo são os clarins do céu nos advertindo e dizendo para nós que somos crentes, salvos em Jesus, que somos a igreja do Senhor, está chegando a hora de partir. E aí vem a pergunta: como é que nós estamos? Como é que você está? Eu, mesmo sendo pequenininho, fraquinho, eu estou preparado para a vinda de Jesus. Eu posso dizer agora, neste momento, com toda a segurança do meu coração, com toda a certeza: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu estou te esperando. Eu estou preparado para a vinda de Jesus. E você, como está? Você que é evangélico, você que é congregado, você que é membro da igreja, você que nos finais de semana frequenta um templo evangélico, anda com a Bíblia, você que canta nos cultos, você que prega, você que toca na orquestra, na banda, como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida espiritual? Será que você realmente
está preparado para a vinda de Jesus? Porque Jesus não vai levar ninguém por aparência. Não. Jesus vai levar aqueles que estão realmente preparados. Aqueles que andam segundo a sua palavra. Aqueles que são fiéis, tementes a Deus, consagrados a Deus. Pessoas que estão firmes nos caminhos do Senhor. Jesus disse lá em Mateus 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você está fazendo a vontade de Deus? Se você está, dê glória a Deus por isso. Mas se você não está preparado para a vinda de Jesus. E eu digo para você neste momento, não brinque de religião. Não brinque de ser crente. Não. Seja fiel a Deus. Ande nos caminhos do Senhor com uma vida consagrada. E se você tiver que pedir perdão, peça agora. Se humilhe agora. Onde você está me ouvindo, dobre os seus joelhos e peça perdão a Deus. Se acerte com Deus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte agora. Eu preguei no final do ano, lá em São Luís, uma grande cruzada evangelística ao ar livre, quando mais de 200 pessoas aceitaram Jesus como Salvador, em loco, ou seja, ali, os que estavam presentes. E muitas pessoas mandavam dizer pela internet, eu estou me arrependendo agora, eu estou voltando para Jesus agora, eu estou aceitando Jesus agora como meu Salvador. De sorte que calculamos em quase 300 pessoas naquele trabalho que aceitaram Jesus como Salvador. Então, se você está me ouvindo, essa palavra está lhe atingindo, então põe a sua vida no altar. Se acerte com Deus. O profeta Miqueias foi usado por Deus para dar um brado de alerta a Israel, dizendo, prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. E o Senhor Jesus está dizendo agora, neste momento, para você, prepara-te, porque eu estou voltando. Eu estou indo buscar a minha igreja. E a igreja de Jesus não é a igreja mundana, não é a noiva descabelada, suja. A igreja de Jesus, a igreja do arrebatamento, é uma igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, como diz o apóstolo São João. Então, meu prezado ouvinte, meu irmão, acerte-se com Deus. Ponha sua vida na presença de Deus. Eu creio que este coronavírus, ele veio com duas finalidades. A primeira, o juízo de Deus sobre a terra, porque essa geração, ela extrapolou os limites, ela está insultando Deus, ela está provocando Deus, ela está querendo zombar de Deus, escarnecer de Deus. Você não tomou conhecimento daquela escola de samba do Rio de Janeiro, que colocou na Avenida Sapucaí 2 personagens? Um era o diabo com um chicote na mão, e o outro personagem era Jesus apanhando, caindo no chão e sendo vencido. É mentira de Satanás. Jesus nunca foi derrotado por Satanás. Pelo contrário, Jesus o venceu. Jesus é a semente da mulher que feriu a cabeça do diabo. Quando Jesus disse na cruz está consumado, o inferno todo foi abalado e Satanás caiu por terra, derrotado para sempre. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus aniquilou os principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou sobre eles na mesma cruz. Jesus é o maior campeão da história e Satanás é o maior derrotado. Mas eles fizeram isso. O povo achou bonito, aplaudiram. Você se lembra daquele ator lá na Nova Jerusalém, na encenação da Paixão de Cristo, que acontece todo ano ali, que ele gritou a plenos pulmões, Jesus é bicha. E o auditório vibrou e disseram, ele é bicha. Teve uma cantora aí, que no seu show também disse, Jesus é gay. E as pessoas confirmaram, Jesus é gay. Isso é um absurdo, mas tem de acontecer. É o final da dispensação da graça. É sim. Se você quiser aceitar essa mensagem, aceite. Se não quiser, não tem problema. Mas é a verdade. Jesus está às portas. E eu digo para você, não queira ficar.
Porque Jesus disse que depois daquele dia, ou seja, depois do arrebatamento, haverá uma aflição na terra, como nunca houve e jamais haverá. Esse coronavírus é uma amostra grátis do que vem por aí. Isso está acontecendo com a igreja aqui, com o Espírito Santo aqui. Agora imagine quando o Espírito Santo for com a igreja. Como não vai ficar aqui? Quando for aberto os 7 selos do Apocalipse, os homens vão pedir aos montes cair sobre nós. Muitos vão procurar a morte vai fugir deles. Vai ser um desespero total, pessoas correndo de uma parte para outra, com fome não de pão, mas com sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus será tarde demais. Vai ser como nos dias de Noé. Aquela geração diluviana ouviu muito Noé dizer: vai haver um dilúvio, venha para a arca. E eu creio que eles zombavam de Noé, chamavam Noé de velho, caduco, esclerosado, até que Noé entrou na arca com a sua família. E veio o dilúvio. E só aquelas 8 almas que estavam dentro da arca se salvaram, porque a arca é uma figura de Jesus. Só quem estiver em Jesus é que vai escapar da grande tribulação. Então, meu amigo, não fique indiferente. Não. Jesus disse, como foi no dia de Noé, será no dia da vinda do Filho do Homem. E o que é que acontecia no dia de Noé? Está lá em Gênesis capítulo 6. A terra estava corrompida e cheia de violência. É isso que está acontecendo. Jesus está às portas. E eu quero dizer algo para você, que a vinda de Jesus agora é a maior esperança do crente. Se você perguntar a uma pessoa da sua família, uma pessoa amiga sua, um conhecido que não é crente, fulano, qual é a tua maior esperança? Aí o fulano vai responder: a minha maior esperança é eu acertar a Mega Sena, de preferência no final do ano, e ganhar uma grande bolada de reais e acertar a minha vida, arrumar a minha vida. Aí você pergunta a Beltrano: Beltrano, qual é a tua maior esperança? Aí Beltrano vai responder: a minha maior esperança é eu comprar um carneiro do Silvio Santos, ser sorteado, ir lá no programa e ganhar uma casa com um carro 0 km na garagem. Aí você pergunta a Ciclano: Ciclano, qual é a tua maior esperança? Se for aqui na Paraíba, Ciclano vai responder: a minha maior esperança é eu comprar a raspadinha da Paraíba e ser sorteado. Agora, se você perguntar a um crente fiel, um crente salvo mesmo, um crente que está preparado para a vinda de Jesus, ele vai responder: a minha maior esperança é que Jesus veio nos buscar. Jesus veio nos buscar. E essa esperança alegra o nosso coração. Paulo diz assim: alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. O crente que tem essa esperança, ou a pessoa que tem essa esperança, ela está tirando isso de letra, essa situação. Sabe por quê? Porque quando Jesus vier, nós vamos dar um adeus a este mundo. Ouça o que diz o apóstolo São João, quando escreveu a sua primeira epístola, e disse: filhinhos, nós somos filhos de Deus, mas ainda não hemos manifestado o que nós somos. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Sim, como assim? Nós vamos receber um corpo glorificado como o corpo de Jesus. E aí se cumprirá a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Onde está o morto do teu aguilhão? Onde está o inferno na tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Aleluia! Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí João diz aí uma coisa muito mais maravilhosa. João diz: quando ele se manifestar, oh, aleluia, nós o veremos assim como ele é. Não vamos ver um Jesus com uma coroa de espinho na cabeça, sangrando, rosto inchado, de tanto apanhar. Não vamos ver um Jesus pregado na cruz. Não vamos ver o Jesus dos presépiolos de Natal, de gesso, de louça, de barro, de massa de modelar. Aqui na Paraíba já estão fazendo Jesus de estopa para colocar nos presépios de Natal. Não vamos ver o Jesus do cinema, dos efeitos especiais, o Jesus das procissões, procissão do Senhor morto, em cima de um andor, acompanhado por uma multidão que também está morta.
Não vamos ver o Jesus das músicas de Roberto Carlos. Não vamos ver o Jesus do teatro, da encenação. Também não vamos ver aquele Cristo do Corcovado do Rio de Janeiro, que é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Jesus que está lá em cima, servindo de atração turística, com os braços abertos sobre a Baía da Guanabara, mas não apara uma bala perdida. Um Cristo que já passou por várias reformas, porque estava sendo estragado pela maresia. Não, nós vamos ver o Cristo que João viu, aleluia, o Cristo real, o Cristo vivo, o Cristo que disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E como esse Cristo que os que estiverem preparados vão ver. João disse: eu estava exilado da ilha de Pátimos, era o dia do Senhor. Eu fui arrebatado em espírito, e eu ouvi uma voz por detrás de mim, como de trombeta. Porque o meu Jesus, quando fala, abala o céu, abala a terra, abala o inferno, abala o mar. Sim, o meu Jesus não é afônico, o meu Jesus não fala fino, o meu Jesus não tem trejeitos, o meu Jesus é homem. Paulo disse: Timóteo, existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, homem mesmo, com H maiúsculo. Aí João disse: eu virei para ver o que falava comigo. E aí, aleluia, João começa a descrever a glória do Cristo, que os que estiverem preparados vão ver. João disse: eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Ele passeava no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele tinha sua cabeça e seus cabelos brancos como a neve. O seu rosto resplandecia como o sol em todo o seu fulgor. Ele estava vestido com a vestimenta comprida, cingido com um cinto de ouro, porque no céu não vai ter ninguém de biquíni, de tanga, de fio dental, de bermuda, de calção. Não vai ter ninguém nu. Lá no céu todos estarão vestidos de vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Aí João disse: os seus pés eram reluzentes como metal passado na fornalha, os seus olhos eram como chama de fogo, da sua boca saiu uma afiada espada aguda, ele tinha na sua destra 7 estrelas. Aí João não aguentou a glória desse Cristo verídico. Aí João disse: eu caí aos seus pés como um morto. Ele veio onde estava e disse: João, não temas, aleluia, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o que era, o que é e o que há de vir, eu sou o todo-poderoso João. João, eu fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, que maravilha, eu tenho essa esperança. Você tem essa esperança? Purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, se você está preparado, amém, dê glória a Deus, dê aleluia. E se você não está, se prepara agora. E se essa mensagem foi uma bênção para a sua vida, falou seu coração, então compartilhe com quantas pessoas você puder. E eu quero convocar agora os salvos, que estão preparados, aqueles que podem dizer como eu: se Jesus vier daqui a 1 minuto, eu subirei. Então essas pessoas digam assim comigo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vós, em nome de Jesus, amém.